Salve galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo da temporada Santista. Hoje eu acho que esse vídeo não tem como começar muito alegre. Tô aqui para conversar um pouquinho com vocês. Eu acho que hoje é o dia das negativas, né? A gente tá gravando no dia 14, estamos falando do dia 13 do 1. Essa terça-feira onde o Santos recebeu uma série de negativas, né? Então a gente tem que falar um pouco sobre a negativa do Loyola, falar um pouco sobre a negativa do Vitinho. O único avanço talvez tenha sido a negociação com o Michael do Flamengo. Mas por que a gente tem que falar sobre tudo isso? Porque pra mim esse vídeo engloba uma coisa muito maior, que é o ciclo que o Santos se coloca. E pra mim que é um ciclo que tende a se repetir, que o Santos está se colocando novamente. Então eu quero trazer uma reflexão nesse vídeo, conversar com vocês sobre como eu imagino que o Santos está se complicando e como que eu imagino que o Santos pode vir a perder mais dinheiro no mercado pelo espectro que a gente viu aí dessas primeiras negociações, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, peça likes, curtidas e inscrição e bora falar um pouquinho nesse vídeo. Bom, vamos lá. Inicialmente, para quem não viu, o Santos deve perder o Felipe Loyola, tá? O Pisa da Itália fez uma oferta de 7 milhões de euros para uma parte do jogador, mais bônus de 4,5 milhões de euros. A negociação no total daria por volta de 11 milhões de euros, se atingisse todas as metas e tudo mais. E aí chega o ponto. O Santos tinha um acerto com o Independente desde 15 a 20 de dezembro, mais ou menos, nos valores por volta de 6 milhões de euros. A gente deu até aqui no canal, né? E o Santos simplesmente chegou nesse valor de acerto e achou que estava tudo bem. Parou, mandou uns representantes para tentar negociar, mas nunca ofereceu mais dinheiro. Nunca pensou em falar que ia cair fora para ver se o Independente corria atrás. Nunca foi consultar a opção B, a opção C, foi, sei lá, atrás de umas Cacibar, de um Nardoni, de um... E aí vocês podem falar, porra, é que você não teria dinheiro pro Nardoni, beleza. Mas mete o louco, sabe? Chega lá, tenta negociar com o cara. Fala que você tem essa grana, vê até onde vai. Tenta negociar com as Cacibar, vai até onde vai. Tenta negociar com o Ibarra, que o pessoal fala bastante, vai até onde vai. Tenta girar o mercado para que o Independente entenda que está sendo pressionado. Tenta girar o mercado para que o Independente fale, putz, ou eu aceito, eles vão contratar aquele cara. O Santos fez isso com o Matheus Doria para trazer o Adonis Frias. Fingiu que ia pro Doria, aí como é que é o time? O Leão aceitou a oferta do Santos, o Santos trouxe o Adonis. Então, faz essa mesma coisa com o Independente. Simula, fala que você vai para um lugar, tenta fechar. Ou então, se você acha que é um jogador que vale mais dinheiro, e eu já deixo claro, vale, tá? O Independente não tá ganhando 11 milhões de dólares, de euros, porque o Pisa é trouxa. Não. O Independente, o Loyola tem um alto valor de mercado. Por mais que o Santista não queira assumir isso, o Loyola tem um bom valor de mercado. Vale mais do que os 6 milhões de euros que o Santos estava oferecendo. Não à toa está sendo vendido por muito mais do que isso. Então, se o Santos acha que vale mais, oferece 7, oferece 8. Ah, também não aceitaram. Mesma estratégia que eu tinha falado antes. Foge, sai, vai oferecer os 7, os 8 pro Nardoni, para as Cacibar, para sei lá quem. Se move no mercado, mostra que você tem mais opções. Ah, mas o Vojvoda especificou esse nome. Chega pro Vojvoda e fala, Vojvoda, não é que eu tô trazendo outro. Eu tô girando o mercado para que esse time entenda que não é a única opção e deixe a gente. Agora, o Santos ficar em uma zona de inércia, esperando o Independente acertar. Aí manda um representante. Aí o representante volta e fala, não aceitou. Aí depois manda de novo. Sabe, não tem uma movimentação diferente, não tem um movimento diferente. Não tem nada de diferente na negociação. Pô, cara, não vai te travar mesmo. Ah, mas tem aquela questão com o Atipato. Engraçado. O Pisa ofereceu a grana, acabou. Ah, Rex, mas é porque é muito mais... Sim. Sim. Mas esse é o ponto que eu quero trazer pra vocês. Se o Santos oferece 7, 8 milhões de euros pelo Loyola, tem um time que tá oferecendo agora, no acumulado, 11. O lucro, que a gente tivesse pagado 8, vendido por 11, seria de 3 milhões de euros. A gente teria lucro. E sabe o que incomoda, principalmente pra mim? É que eu sei que o Santos não vai pegar esse dinheiro, que seria do Loyola, esses 6 milhões aqui, e vai oferecer num Ascacibar, num Nardoni, num Ibarra, num sei lá quem que vocês podem trazer, o Redondo, tentar pagar luva e salário do Verratti. Não, não é isso que vai acontecer com esses 6 milhões. Esses 6 milhões vão ser divididos e vai se pagar, sei lá, 3 milhões no Thiago Maia, 2 milhões no Rony, e mais 1 milhão no Bagre de não sei aonde. Ou, melhor, né, já tem 2 milhões que tem pro Rony. Então 3 milhões pro Rony, 3 milhões pro
pro Thiago Maia e 2 milhões pro, sei lá, cara, pro Michael. Vai pra alguns bagres que, com todo respeito, esses caras não vão ter nível pra mudar o Santos de patamar, que é uma coisa que o Loyola ia fazer, tá? Assim, muita gente fala, escuta esse mudar de patamar, acha que eu tô falando que ele vai chegar e vai ganhar tudo. Não. O que eu falo do Loyola é, ele chega pra tirar o Santos desse status de time que vai brigar pra cair. Um cara pra compor elenco em um nível mais alto. E vai jogar esse dinheiro em caras que não vão mudar o Santos de patamar e piora, não tem valor de revenda. Então a gente pega 8 milhões e pode colocar num jogador que vai retornar 11, ou pega 8 milhões e divide em 4, 5 jogadores que no final do ano talvez a gente esteja discutindo como vamos rescindir com esses caras porque eles não rendem. A gente gasta 8 milhões de euros em jogador que no final do ano também tem que estar debatendo o quão mais a gente vai ter que gastar para rescindir com esse cara porque ele não rende. Isso que irrita no Santos. Saber que esse dinheiro não vai ser investido para um jogador de alto nível, para um jogador que tem como trazer retorno. Não, esse dinheiro vai ser gasto com um jogador que não tem retorno, com um jogador fraco, com um jogador que não muda patamar e que no final do ano vai estar custando mais caro para o Santos. E aí acaba virando um ciclo vicioso. Por quê? Porque você pega esses 8 milhões, vê se pegar um jogador... Vamos dar um exemplo. 8 milhões no Loyola. Vamos falar... lembra que ele está no Independente, onde ele tem menos visibilidade, onde o futebol é nível da Argentina e tal, então ele recebeu uma proposta de 11 milhões lá. Mas vamos falar que ele recebe essa mesma proposta aqui. Ele gastou 8 milhões aqui, ele recebe uma proposta de 11, a gente ganhou 3 milhões de euros. Legal. Para ano que vem, a gente tem uma graninha aí para investir e comprar outro jogador. Agora vamos falar que a gente gasta 8 milhões de euros em 4, 5 bagres. Então traz o Rony, traz o Thiago Maia, traz o Vitinho e o Michael. 4 bagres, pronto. Chega no final do ano, o Michael deu certo e o Michael deu certo e o Rony tá funcionando. Beleza. Então desses 8 milhões aí, 3, 4 milhões funcionaram. E esses outros dois? Esses outros dois deram errado. O Thiago Maia e o Vitinho deram completamente errado. E aí? Vamos ter que gastar com rescisão. O salário desses 4 é muito mais alto que o do Loyola. Então a gente tem que pagar o salário de mais jogadores, que sai mais caro que o salário do jogador bom. Esses dois que deram certo, eles não têm valor de revenda. Então eles não vão dar dinheiro. No final a gente só perdeu esses 8 milhões de euros. Ganhamos no nível técnico, no nível futebolístico, que é importante. Mas perdemos dinheiro no geral. E a gente vai ter que vender alguém da base agora para pagar o salário desses 4. E assim o Santos fica nesse ciclo de... não contrata o cara bom, contrata o mais ou menos. O mais ou menos só que o mais ou menos, a gente bota um cara da base que é melhor e ele dá uma melhorada no time. Aí esse cara que é da base que é melhor é vendido por um valor mais caro para pagar o salário desses mais ou menos que a gente trouxe. Depois a gente tenta negociar a rescisão com os mais ou menos para tentar trazer alguém melhor. Não dá certo o cara melhor, a gente vai trazer um mais ou menos. Bota o mais ou menos para jogar, esse mais ou menos custa mais caro, porque são vários salários de vários mais ou menos ali. Eles não rendem tão bem, puxa alguém bom da base. O bom da base é vendido para pagar os salários mais ou menos. Ah, vamos fazer o que? Rescinde com os mais ou menos, vamos trazer um cara bom. E fica nisso. Não dá certo o que era bom, contrata mais ou menos. E fica nesse ciclo pra sempre. Pra sempre. Por que o Santos não tem lucro? Porque o Santos não contrata um jogador que dá lucro. O Santos contrata jogador mais ou menos. O Santos contrata jogador medíocre. O Santos contrata jogador que não muda nível, jogador que não tem valor de revenda, jogador que não ajuda o Santos. Pra acabar, a gente teve a notícia do Vitinho, que foi bastante polêmica, eu acho que a gente pode falar isso. No começo do dia, o Diário informou a gente que o Vitinho havia assinado um pré-contrato com o Santos, pré-contrato de 6 meses. Quer dizer, pré-contrato para daqui 6 meses, ia debater com o Internacional para conseguir a liberação dele. Mas mais à noite agora a gente recebe a informação que não. O Vitinho não assinou esse pré-contrato com o Santos. A notícia é que ele nunca chegou a assinar, ele tinha a proposta, ele tinha aceito a proposta, e pelo que eu entendi, o Internacional falou que não ia liberá-lo, e se ele assinasse um pré-contrato ele ia ficar parado. Então, assustado para não ficar parado, decidiu não assinar. Não assinando, vai vir pro Santos, não vai vir pro Santos. Logo o Santos nem a contratação do Vitinho conseguiu concretizar. É um mercado trágico, um mercado onde o Santos não mostra nenhuma habilidade de negociação, um mercado onde o Santos não mostra nenhuma qualidade para negociar, e um mercado que parece que o Santos só se complica cada vez mais. E, bom, o time é esse aí, que o Vojvoda faça milagre, porque sinceramente eu já não acredito em nada. Se a gente for ver todas as negociações do Santos essa temporada, Gabigol e o Menino são jogadores que os times queriam se livrar. Então, o Atlético não queria ficar com o Menino, disponibilizou. O Cruzeiro não queria ficar com o Gabigol, disponibilizou. Até as que o Santos chegou perto, Rony, Michael e Vitinho, nenhum desses... Quer dizer, o Vitinho, o Inter quer ficar. Mas o Rony e o Michael, os times não querem ficar com o jogador.
E por isso que o Santos está avançando. Então assim, o Santos não consegue ninguém que o clube que tem o atleta quer ficar. É assustadora a nossa janela de transferência, tá bom? É isso, meus queridos. Queria pedir seu like, curtir sua inscrição. Forte abraço, compartilhe o vídeo se você gostou. E agora eu fui.